Ela vivia em grande anelo e lávida pela volta do seu noivo. Essa que é a esperança da igreja do Deus vivo há 2000 anos. A igreja do Deus vivo tem uma esperança não nas coisas dessa terra, mas a igreja do Deus vivo tem a esperança que Jesus um dia irá voltar. O apóstolo Paulo disse: se a nossa esperança for estar apenas nessas coisas dessa terra, nós somos os miseráveis. Ou seja, se você serve a Deus por aquilo que Ele pode te dar nessa terra, você é o miserável. Jesus não quer que nós o sirvamos por aquilo que Ele pode nos dar aqui nessa terra. Jesus quer que nós o sirvamos por aquilo que Ele já nos deu, o céu. A esperança do crente não é riqueza, não é bem materiais. A esperança do crente é o arrebatamento. Por mais de 300 vezes, João ainda tem um versículo a cada 26 do Novo Testamento, fala a respeito do arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento vem do grego arpazo, que significa arrebatados poderosamente, que pode ser descrito como ações dos ladrões e das águias, que ambos furtivamente apropriam-se de seus despojos. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo número 10, que o Senhor, Ele virá como ladrão. Jesus ainda disse em Mateus 24 e versículo número 43, mas considerai isso: se o pai de família soubesse a quem vigia da noite, haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a porta fosse roubada. Assim também estejais vós, porque quando não percebeis, o Filho do Homem voltará. A Bíblia diz que ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem os homens que estão aqui na terra. Porém, o Senhor Ele deixou seus sinais. O profeta Isaías ele disse: não há outro Deus como o Senhor, que anuncia o fim desde o princípio. E o primeiro a ver o arrebatamento foi Enoque. A Bíblia diz no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14, que ele disse: e destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que é vida o Senhor com milhares de seus santos. Ele não disse anjos, ele disse santos. Enoque viu você lá. Tomara a Deus que naquele dia isso seja um vigílio, porque todo dia de manhã, porque lá não vai ter noite, porque o Senhor, o Senhor da Justiça, eu vou bater na sua porta lá no céu, olhar na sua cara e dizer: valeu a pena, não valeu? Valeu a pena, não valeu? Saiu cuidado, recuperado. Valeu a pena, não valeu? Toda lágrima que foi vertida aqui na terra, valeu a pena, não valeu? Ser chamado de fanático, de religioso, valeu a pena, não valeu? Ser chamado de Senhor, eu venho para dizer: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena, igreja. E o Senhor me deu uma palavra para trazer para os irmãos aqui dessa igreja. Essa palavra que começa com 3 profecias de 3 profetas loucos. O primeiro dele foi Daniel. Esse comia apenas legumes e verduras e gostava de orar muito. Ele disse no capítulo 7, versículo 13: eis que vinhas nas nuvens do céu, como o Filho do Homem. O segundo deles foi Malaquias. No capítulo 3, versículo 2, ele disse: mas quem suportará o dia da sua vinda? E o terceiro louco, ou melhor dizendo, profeta, foi Isaías. Esse passou 3 anos despido pregando a palavra de Deus. Ele disse: será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Nós entendemos que os profetas, eles profetizavam, mas não entendiam o que eles estavam profetizando. Então o Senhor levanta um homem chamado Paulo, e ele pega o que Isaías disse, Malaquias e Daniel, junta tudo e manda para os Coríntios e disse: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Aqueles que estão com os ouvidos entonizados na palavra de Deus, só aquele que estiver ouvindo entonizado de diapasão do Espírito Santo. Apocalipse 4, como ele disse: João, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz a falar comigo de trombeta, dizendo: João, sobe para cá. Nessa noite, permita-me parafrasear: diante de ti existe uma porta, você pode entrar e sair a hora que você quiser, mas um dia essa porta irá fechar, e aqueles que estiverem do lado de fora vão ficar aqui na terra, mas aqueles que adentraram nessa porta, aqueles que se esconderam nos colégios do abismo, aqueles que atravessaram
Ele disse: quem são esses malucos, esses dois, que dizem que o seu rei vai voltar e que serão arrebatados? Quem são esses loucos? Nós entendemos que a maioria dos profetas da Bíblia eles eram tidos como esquizofrênicos, como loucos. Todo esquizofrênico vê o que ninguém vê. Todo esquizofrênico ouve o que ninguém ouve. E todo esquizofrênico sente o que ninguém sente. Por isso que o povo de Deus é chamado de louco. Sabe por quê? Paulo disse: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para esse rebanho de homens. Está nessa igreja. Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, então a palavra de Deus diz que Paulo vai colocar aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, ele disse: porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvindo a voz de arcanjo e a ressoada trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e estaremos para sempre com o Senhor. Você pode ter chorado, você pode ter sofrido, mas quando você vai para o céu, quando você for para o céu, a Bíblia diz que antes de você dar um abraço em Jesus, a Bíblia diz que Deus ele vai enxugar do seu rosto toda lágrima, todo sofrimento. Porque nessa noite eu não estou falando como uma viúva, você não está sozinho, você é a noiva do Cordeiro, você é o Senhor, é Jesus Cristo. Jesus ele está voltando à igreja. Quem filmou esse prazer foi João Magalhães de Barros. Ele disse no capítulo 19, versículo 11: e vi o céu aberto, e um homem que se chama Fiel e Verdadeiro, e ele tem uma coroa na cabeça, e nela tem um nome que ninguém sabe, a não ser ele mesmo. Certa vez eu estava evangelizando lá em Somente, pastor, e uma mulher que nós estávamos evangelizando, o irmão que estava comigo estava dizendo que o Senhor é o grande eu sou. E ela olhou com ele, um cara de deboche, disse: e afinal, qual é o nome do seu Deus? Eu olhei para ela e disse: ninguém sabe o nome do Senhor, mas em Deuteronômio 10:17, ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Em Salmos 24:7, ele é o Rei da glória. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele disse: eu sou a rocha eterna. Em Hebreus 12:7, ele é o sumo sacerdote. Ele faz inclusive em João capítulo 11 e versículo 26, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viva. João ainda disse que ele é o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele também disse em Apocalipse 19 e versículo número 15, ele disse: e vi o céu aberto, e vi um homem montado num cavalo branco, e na sua coxa direita estava escrita que ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores. Levanta nessa noite ao Rei, ao Rei, ao Rei. Descreve a sua vida com vários motivos. Ele disse que a sua vida seria como um ladrão, como uma chuva serônia. Ele disse também que seria como um casamento em Mateus 25. E eu estava estudando em casa, pastor, e eu entendi que como um jovem judeu ele ia se casar com uma jovem, ele ia para a casa dela e trazia 3 coisas consigo. Ele trazia uma enorme quantidade de dinheiro, a qual ele pagava um dote pela sua esposa. Paulo, reconhecendo essa analogia, ele disse no livro de 1 Coríntios capítulo 6 e versículo de número 20, que o Senhor, ele pagou um alto preço pela noiva do Cordeiro. Ele também trazia consigo um copo e um molde cheio de vinho, e trazia também um contrato chamado Xerezite Euzim. Eu peço aos irmãos que não se esqueçam desse nome. Xerezite Euzim era um contrato
E quando ela aceitava ele no casamento, ela assinava o contrato e tomava uma taça de vinho, selando o noivado. Então ele voltava para a casa do seu pai para preparar uma morada. O nome dessa morada era Shaná em hebraico. Shaná significa cama de lua de mel. Nessa cama eles passavam 7 dias e 7 noites, isolados, convidados da festa. E se alguém perguntasse ao noivo qual seria a data do casamento, ele diria: ninguém sabe, a não ser meu pai. Será que te lembrou de alguma coisa esse casamento? João capítulo 14, versículo de número 1. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou nos preparar um lugar para onde eu estiver. Estejais vós também. Regressará. Jesus voltará para arrebatar a sua noiva. Você não está sozinho, ei. O seu noivo está lá em cima, olhando para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o noivo ele regressava, ele tinha que assinar agora outro contrato chamado Ketubá, que analogicamente não significa a primeira aliança, nem a segunda aliança. Não significa o Velho Testamento nem o Novo, mas significa a primeira vida e a segunda vida do Senhor. Nós entendemos que existe uma diferença da primeira para a segunda. Na primeira vida o Senhor ele viu na terra, mas na segunda ele virá nos ares. Na primeira vida ele viu em carne mortal, mas na segunda ele virá em espírito vivificante. Na primeira vida ele viu na manjedoura, porém na segunda ele virá numa nuvem. Na primeira vida ele viu para contar, mas na segunda ele virá para colher. Na primeira vida Jesus ele viu para profetizar, mas na segunda ele virá cumprir a profecia. Na primeira vida ele viu como servo, mas na segunda ele virá como Senhor. Na primeira vida ele viu como súdito, mas na segunda ele virá como rei. Na primeira vida ele viu como filho de Davi, mas na segunda ele virá como Senhor de Davi. Na primeira vida ele viu como soldado, mas na segunda ele virá como general. Na primeira ele viu pobre e humilde, mas na segunda ele virá poderoso e glorificado nas alturas. Na primeira vida ele viu como coroa de espinhos, mas na segunda ele virá como coroa de glória. Na primeira vida ele viu montado um jumentinho, animal de paz, mas na segunda ele virá montado um cavalo branco, animal de guerra. Na primeira vida ele viu com caniço de madeira, mas na segunda ele virá com servo de justiça. Na primeira vida ele veio para advogar a causa dos fiéis, mas na segunda ele virá julgar com equidade e justiça. Na primeira vida ele veio com poder manso, mas na segunda ele virá como um leão da tribo de Judá. A Deus também diz que na primeira vida ele veio preparar a sua noiva, mas na segunda ele virá arrebatar a sua essa oportunidade de trazer essa palavra. Eu agradeço a toda a igreja. Foi um privilégio estar aqui com os senhores. Mais uma vez eu estarei aqui a próxima vez que eu vim em Caruaru, ou daqui a alguns dias aqui mesmo essa semana. Mas que Deus continue abençoando a igreja ricamente, com graça, com poder, saudade e justiça. Que Deus continue derramando graça e poder sobre os fiéis e sobre a noiva do Cordeiro. Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu agradeço essa rica oportunidade.